esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos num tempo de silêncio, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para compreender o mistério que esta palavra nos faz participar. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, embora ainda seja um elemento muito forte a prática cristã, católica, de rezar pelos mortos, permitam-me uma introdução catequética. Talvez a influência do mundo evangélico e protestante, que não rezam pelos mortos, tem cada vez mais tomado a compreensão dos católicos, influenciado negativamente na compreensão dos católicos acerca da reza pelos mortos. Antes de rezar pelos mortos, é preciso entender o que é a vida eterna e o que é a graça da salvação. A noção de rezar pelos mortos aparece no Antigo Testamento muito antes, mas a ideia de ressurreição na Bíblia aparece tal como Cristo revela, muito tardiamente. O conceito de ressurreição da carne, como nós conhecemos hoje, e é o ponto alto da revelação bíblica, é uma coisa que surgiu como revelação muito perto da chegada de Jesus, coisa de 250 anos antes de Jesus chegar. E surge num ambiente que tem um elemento muito importante. É diante da opressão, da dominação do Império Grego, que impôs uma violenta perseguição aos judeus, a matança de judeus de forma bárbara, aleatória,
que depois o Império Romano vai repetir isso com os cristãos. Então, a matança dos gregos, martirizando e eliminando os judeus, vai preparar os cristãos para entender depois a matança do Império Romano, perseguindo os cristãos. Diante do fato da perseguição do Império Grego, impedindo os judeus de praticarem piedosamente a religião judaica, perseguindo e matando de forma bárbara, como a gente vê nos livros, lembrando uma coisa importantíssima. Os livros que falam do rezar pelos mortos, na Bíblia, 3 deles não estão na Bíblia protestante. O livro da sabedoria, o livro de 1º e 2º Macabeus. Eles consideram 7 livros fora. E esses livros que são no cânon católico, esses livros que dão a base da compreensão da oração pelos mortos, foram escritos exatamente no período da perseguição do Império Grego aos judeus. Então eles não têm uma base bíblica para rezar pelos mortos como nós temos. Nós temos uma base bíblica. Eles cortam 7 livros e dizem, não faz parte da nossa Bíblia. A primeira nota é essa. Diante do fato dos judeus serem impedidos de praticar a religião e serem mortos em armadilhas e ciladas da perseguição do Império Grego, é que os judeus começaram a pensar, mas nós que lutamos para sermos tão fiéis a Deus, essa fidelidade nossa tão grande para Deus termina assim na barbárie, montanha de judeus piedosos amontoados e queimados, é isso? E aí o Espírito Santo vai suscitando, inspirando os que escrevem os livros da esperança na ressurreição. Deus responde a partir de uma dor, a dor de ver a matança e a tragédia de dizer, se meu irmão, se meu pai, se meu filho morreu sem condições de praticar piedosamente a religião, morreu proibido de praticar a religião, Deus vai condená-lo? Suscita Deus, o livro da sabedoria, 1º e 2º Macabeus, a dizer, não, Deus tem uma resposta maior que a perseguição, maior que a morte. Essa é a primeira nota. Então, a ressurreição é uma resposta muito próxima do ápice da revelação, que é Cristo, o único e o primeiro a ressuscitar em corpo, alma, espírito, totalmente. Primeiro é isso. A segunda nota. A influência protestante e pentecostal no mundo católico tem feito a gente transferir de rezar pela ressurreição dos mortos, nós passamos a transformar a nossa oração em homenagem para os defuntos. É diferente, não é? A gente vir aqui rezar pedindo a Deus a graça da vida eterna para os que morreram é muito diferente de fazer homenagem. Não que não seja importante a homenagem aos que morreram, mas o culto católico não é uma homenagem a defunto. Homenagem ao falecido é ir lá no túmulo, levar uma flor, levar uma coroa de flor, agradecer, isso é homenagem. Agora, o culto católico não é
culto ao defunto. O nosso culto é ao ressuscitado. É a Ele que dirigimos o nosso culto. É Ele, por excelência, que atua e opera o nosso culto. Está claro? Tem sido uma das experiências mais dolorosas na minha vida de padre. As missas de sétimo dia, elas não têm mais nenhum zelo com o culto que se presta a Deus. É homenagem de abraço humano aos enlutados e homenagem ao defunto. Está tudo aqui. Acabou a transcendência. Tem dia nas missas de sétimo dia que o povo chega, entra, sai, cumprimenta, reza, atende celular. Você não vê absolutamente nenhuma postura de alguém que pensa no eterno. É tudo ir lá abraçar o parente do que morreu, ou prestar uma homenagem ao que morreu. É uma religião que presta culto à morte e fica aqui. Nós precisamos sair dessa enrascada e precisamos devolver a centralidade do nosso culto. Ou a gente vai transformar e conduzir, se a gente continuar cedendo a essa influência mundana, em pouco tempo, em 2, 3 gerações, nós não teremos mais a oração piedosa, dizendo a Deus: Senhor, amo demais meu pai e minha mãe, mas eu vim aqui para dizer para o Senhor que só o Senhor conhece de verdade meu pai e minha mãe que morreram. E só o Senhor pode dizer se eles são justos de participar da eternidade. E eu vim pedir ao Senhor, conceda-lhes a eternidade. Rezar pelos mortos é um ato de humildade. Quando a gente chega aqui para fazer homenagem para os defuntos e dizer, eu tenho certeza que ele está lá no céu, essa certeza, ela não pode incorrer num arbítrio da nossa parte que diz, não é Deus que julga, sou eu que digo, ele tem que estar lá. E isso não é fé. Fé é depositar nas mãos de Deus nossa súplica confiante por aqueles que morreram. Está claro? Nós estamos perdendo a piedade. O que está em jogo é que nós não confiamos mais que a ressurreição é obra por excelência da misericórdia e da graça de Deus. A gente pensa que basta os nossos afetos e o nosso julgamento. Meu filho está lá, meu pai está lá, meu irmão está lá. Pode ser assim? Não. Nós precisamos mudar. E é um equívoco aqui. Hoje é dia em que a gente recorda saudosamente dos falecidos. Presta uma homenagem, sem dúvida, à memória deles. Mas o nosso culto não é um culto aos mortos. Nosso culto é um culto ao único ressuscitado e uma súplica confiante que Ele, por seu sangue, sua morte e ressurreição, perdoe os pecados daqueles que nós amamos, mas só Ele pode dar condições de participação na vida eterna. Só Ele. Está claro? Essa catequese a gente precisa para não vir aqui enganados. Tome comigo, não vou demorar, o Evangelho. O encontro de Jesus com Marta. Número 8 do seu folheto. Isto. Jesus chegou a Betânia. Capítulo 11 de João, versículos 17 a 27. Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém.
Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Está vendo? É um velório que a gente vai prestar homenagem aos parentes. Não tem nenhuma alusão à vida eterna, nem rezar pelo defunto. Os judeus foram para a casa de Marta e Maria por causa do irmão, prestar homenagem, ser solidário a quem está enlutado. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta sai do meio dos amigos solidários no sofrimento. Marta sai do seu próprio luto. Maria fica sentada no luto. Marta sai, ela soube que Jesus chegou e vai ao encontro dele. Sair desse ambiente da morte e ir ao encontro da resposta para a morte. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta. Aqui é que eu quero pesar a reflexão. Versículo 24. Leiamos. Eu sei que Ele ressuscitará na ressurreição do último dia. O que é isso? Isso é um diálogo que carrega ao mesmo tempo uma confiança na misericórdia que operará no último dia, mas é um diálogo carregado de mágoa, não é? Ela está enlutada. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. É uma bronca que ela dá em Jesus, não é? É um lamento. Jesus fala: teu irmão ressuscitará. Marta, fica tranquilo. Tá bom, Senhor, ele vai ressuscitar. Mas hoje o que tenho é um luto, é uma dor, é uma perda. Não é errado no dia em que a gente reza pelos mortos, apresentar também nossa dor e nossa perda ao Senhor, nossa saudade ao Senhor. Não é errado não. Isso não é falta de fé. Marta fez em dois sentidos. Primeiro, deu uma bronca. Se tivesses estado aqui. Depois ela diz: eu sei que ele ressuscitará lá no fim do mundo. Por agora, pelo resto da minha vida será solidão. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Pronto. Aqui dos lábios de Jesus brota a teologia católica, que antigamente a gente celebrava no antes do dia de finados, dia dos mortos, dia do luto, da saudade, da dor. A gente celebrava todos os santos no dia 1º, que aqui no Brasil passou para o domingo próximo, mas o sentido era que antes de ir lá no cemitério, no túmulo, a gente celebrava todos os santos, e Bento XVI diz que a gente enfiava a cabeça no céu e contemplava o céu para ter força para depois visitar a morte. Bento XVI diz que a festa de todos os santos é antes de ir no cemitério no dia 2, no dia 1º, a gente enfiava a cabeça nas nuvens e olhava a nossa futura comunidade. E depois, no dia 2, descia aos túmulos para dizer ao Senhor: faça com que quando chegar o dia da minha morte, eu e esses aqui sepultados
participemos daquela comunidade dos santos. Bonito, né? Tão bonito isso. Os protestantes americanos, para debochar desta fé nos santos e da oração pelos mortos, colocaram no dia 31 de outubro, Halloween. Para dizer, vamos preparar, porque amanhã, dia 1º e dia 2, os católicos vão viver com os fantasmas dos defuntos. Então, o Halloween é uma forma de escrachar e debochar da nossa esperança escatológica, da nossa esperança cristã. Aquilo que é deboche para eles, Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, o verbo está no presente, quem crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim. Portanto, o cristão, o católico, também o protestante, o evangélico, deveríamos viver nossa fé no Cristo, sabendo que, vivendo nele e crendo nele, a gente está sempre em participação constante na realidade das coisas do céu. Daí vem o conceito tão bonito da comunhão dos santos. Esse vive e crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nós, os vivos, os mortos e os santos, os anjos, nós participamos da mesma realidade. Nós participamos dos benefícios da vida que Cristo é. Eu sou ressurreição, eu sou a vida. Nós não vivemos como um bando de tontos. A nossa caminhada aqui é uma permanente participação na vida e na ressurreição de Cristo. A pergunta de Jesus: crês isto? E Marta responde, renovando a sua fé, vencendo o luto, a saudade, a dor, a lágrima. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Sim, Senhor, eu creio firmemente que a última palavra não é mais do meu luto, não é mais da morte, não é mais do sofrimento. A última palavra não é tua, mas o Senhor é a palavra de vida definitiva que Deus nos oferece. Amém. Assim, no silêncio, rezemos, apresentando com Marta também a nossa profissão de fé em Jesus, dizendo a Ele que nós cremos que Ele é a resposta de Deus definitiva, que vence as potências do pecado, da morte, do sofrimento, do luto. Em silêncio rezemos. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração.
folheto, o número 10, a oração comunitária. Irmãos, irmãs, rezemos ao Senhor para que todas as pessoas acolham o mistério da morte e creiam que ressuscitaremos um dia para a vida feliz. Senhor, animai a vossa Igreja para que, no meio do Evangelho, todos os povos conheçam a vossa salvação e esperem felizes a glória eterna. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, consolai os povos e as pessoas marcadas pelas catástrofes, calamidades e conflitos sociais, para que vençam em vós todo o sofrimento. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, recebei no esplendor da ressurreição nossos parentes e amigos falecidos e dai-lhes o descanso eterno. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, enxugai as lágrimas de todas as pessoas marcadas pelo sofrimento causado pela morte de seus entes queridos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai e conduzi a todos nós, para que a força da ressurreição nos faça perseverar até o fim em que vos encontraremos face a face. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus, a ressurreição e a vida, resposta definitiva do seu amor para conosco. Ele que vive e reina para sempre. Amém. Amém.